Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso bate-papo hoje é com Marcelo Nascimento, titular da nova Secretaria de Estado de Direitos Humanos de Alagoas. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui e eu pergunto inicialmente a você o que compõe o universo dos direitos humanos para quem não entende ainda o objetivo dos direitos humanos. Gorete, telespectadores, obrigado pelo convite aqui da TV Assembleia, o programa Frente a Frente. Gorete, eu sempre digo que no seu programa eu me sinto muito à vontade, pessoal, porque Obrigada. Gorete é uma amiga que, quando eu comecei minha militância nos direitos humanos, Gorete já era âncora de várias televisões aqui em Alagoas, e é uma pessoa que eu nutro muita simpatia, admiração pelo jornalismo sério e competente que você vem fazendo durante toda a sua carreira, né? Mas Obrigada. respondendo a sua pergunta, né? Os direitos humanos, Gorete, ainda são muito incompreendidos, né? Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos já tem mais de 100 anos de existência, que foi uma declaração que rompeu com digamos assim, algumas mazelas históricas que a humanidade carregava. Uma delas foi a Segunda Guerra Mundial, que teve todo um genocídio de populações inteiras. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, alguns preconceitos e karmas da humanidade, né, que até hoje existente na sociedade mais moderna, que é o racismo, né, a homofobia, né, hoje chamado de LGBTfobia, principalmente o machismo, né, que impediu, por exemplo, das mulheres, até recentemente no nosso país, né, de votar, de exercer o direito constitucional ao voto. Né? Então, foi em 1938, né, 38, 39, que as mulheres começaram a exercitar o direito ao voto aqui no nosso país. Então, nós somos de uma democracia muito nova, recente no Brasil, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, apesar de ter mais de 100 anos, né, de lançada e promulgada, ela também permitiu que a gente pudesse vislumbrar vários horizontes no campo dos direitos humanos. Então, hoje os direitos humanos ainda é um desafio para a humanidade, porque nós não conseguimos implantar os direitos humanos na sua plenitude, com saúde, educação, meio ambiente, cultura, lazer, emprego, né? Ou seja, a totalidade dessas políticas públicas, que são as políticas públicas do bem-estar, né? Do Estado como o braço protetor das pessoas, da humanidade, nós não conseguimos implantar ainda na nossa sociedade. Claro que, apesar dos esforços, né? Dos entes governamentais, ainda há uma lacuna a ser preenchida, a ser conquistada, para que as pessoas tenham a plenitude dos seus direitos humanos. Então, direitos humanos não pode ser interpretado como direitos de bandido. É também das pessoas que infringem a lei, mas é sobretudo do ser humano, porque quando a gente nasce numa sociedade democrática, né, do Estado democrático de direito, a gente nasce com direitos e deveres. Esses direitos precisam ser executados na sua plenitude. Então, quando falta a comida, né, quando falta a cultura, quando falta o emprego, os direitos humanos não estão sendo implantados, executados na sua plenitude. E na prática, o que a população pode ter como expectativa do trabalho da secretaria? A Secretaria de Direitos Humanos do Estado de Alagoas é uma secretaria nova que foi criada recentemente pelo governador A Paulo posse foi Dantas. recente. A posse foi agora nesta semana, né? E é uma secretaria que foi desmembrada da Secretaria da Mulher. A Mulher e Direitos Humanos, a Secretaria da Mulher segue, né, só com a pauta das políticas em defesa das mulheres, e a nossa Secretaria de Direitos Humanos segue com vários segmentos populacionais, entre eles negro, população negra, quilombola, ciganos, LGBT, população de rua
e outros segmentos socialmente negligenciados da nossa sociedade. O governo do estado de Alagoas tem secretarias nos mais diversos segmentos, que cuidam de segmentos populacionais. Hoje pela manhã eu participei do lançamento do plano estadual da primeira infância. Então nós temos uma secretaria no âmbito do estado de Alagoas que cuida das políticas que asseguram dignidade, as condições e a proteção do Estado às crianças, principalmente nos seus primeiros anos de nascimento. Assim como tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Assistência que cuida das pessoas idosas, da população de rua, entre outros segmentos da criança e do adolescente também, entre outros segmentos que precisam da proteção e do braço do Estado. Quais são as suas prioridades dentro do universo de direitos humanos existente? Como eu tenho dito e falei no discurso de posse, direitos humanos, a pasta de direitos humanos é muito desafiadora, porque você tem um leque de ações que precisa ter uma atuação, uma presença do Estado. O governador Paulo Dantas foi muito corajoso, foi um ato de simbolismo, de compromisso com a temática, criar essa nova Secretaria de Direitos Humanos, né, desvinculando de mulher, porque só as políticas para as mulheres já compreendem uma série de ações e que precisam ser fortalecidas e consolidadas. Demandas históricas, né? Histórica, de reparação histórica, etc. Então, nada mais justo do que fortalecer o segmento da Secretaria das Mulheres, claro, que é uma secretaria que, assim como Direitos Humanos, tem interface com várias outras secretarias, porque as mulheres precisam ser olhadas também sob o prisma da habitação, do emprego, né, da segurança, né, do meio ambiente, da cultura. Então, a Secretaria de Direitos Humanos tem um leque de atuação grande e, como eu falei, Gorete, no discurso de posse, nos 100 primeiros dias a gente elegeu 3 prioridades. A primeira dela é estruturar a secretaria, já que é uma secretaria nova, precisa ser estruturada, ter um orçamento adequado à sua atuação, né, o leque de atuação, precisa ter servidores capacitados, precisa ter as superintendências preparadas com planejamento estratégico, com metas execuíveis, para alcançar os objetivos que nós queremos e entregar à população os serviços, né? Fazer entregas à população num curto espaço de tempo, que é exatamente de aproximadamente 1 ano e meio. Os desafios? Então, os desafios são vários, né? Nós temos como público-alvo da Secretaria de Direitos Humanos quilombolas, população indígena, né? Os povos originários, LGBT, população de rua, ciganos, né? A população negra. Então nós teremos um olhar prioritário para essas populações. Já demos passos significativos, tanto no plano nacional, o governo Lula, desde o primeiro mandato, criou o programa Sem Homofobia, agora está discutindo, vai ter a conferência em outubro, né, a Conferência Nacional LGBT. Nós tivemos aqui em Alagoas a Conferência Estadual da Igualdade Racial, que foi a semana passada. Teremos a etapa nacional. Então, assim, essas populações específicas caminham para ter seus marcos legais, né, tanto no âmbito do Estado de Alagoas quanto no âmbito do governo federal. Planos estaduais, planos nacionais, programas, projetos. Ampliação então, também desses projetos. Nós vamos ampliar, inclusive, os projetos que já foram iniciados na gestão da secretária Maria José, né? E ampliar esses programas, trazer novas experiências que estão dando certo em alguns estados do nosso país. Então, essa é a nossa perspectiva central e dizer à população que pode colaborar, sugerir, nós vamos fazer escutas ativas, né, sobre a questão do crime ambiental da Braskem, vamos fazer escuta ativa sobre o direito da população LGBT, da população negra, quilombola, cigana, população de rua, enfim, é um processo de escuta para que a gente possa formular planos de Estado, né, políticas de Estado, não políticas de governo, né, porque o governo passa e as políticas precisam ficar e ter continuidade. E precisam ser bem-sucedidas, né? Fundamentadas no sentido de mantê-las.
porque a gente sabe que nem todos os governos têm compromisso com essas temáticas, né? Há um sentimento... Sobretudo atualmente, né? Há um sentimento em parcela da sociedade brasileira, Gorete, de que os direitos das populações identitárias, como é chamada por algumas pessoas, não são direitos humanos. São caprichos, são privilégios. E não é isso. Você equiparar os direitos das mulheres aos direitos dos homens é uma questão histórica, uma reparação histórica, assim como a população negra que chegou aqui no nosso país nos navios escravos da Europa, precisa sim ter uma reparação histórica. Não só as cotas nas universidades, mas nós precisamos abrir o mercado de trabalho, criar oportunidades nas universidades, na sociedade como um todo, para que a igualdade racial efetivamente seja concretizada no nosso país, que é um país multirracial. Só precisa ter as pessoas, todas as raças, ter um equilíbrio, uma paridade, pacífica, né? Uma convivência pacífica, porque nós vivemos numa pseudo-democracia racial. Né? As pessoas dizem, o Brasil é ótimo, né? Negro, branco, índio, etc. Isso na vivência, na prática, no dia a dia, é outra realidade. Exatamente. Então, nós precisamos, o papel do Estado é garantir que o negro, o branco, o índio, o quilombola, o descendente de europeu, possam conviver harmoniosamente. Por isso que a bandeira do movimento LGBT, que eu sou egresso, né? Fui fundador aqui no Estado, é o arco-íris. Por que as 7 cores? Porque as 7 cores convivem harmoniosamente numa única bandeira. Então, é esse o projeto de sociedade que nós queremos. Que as pessoas, mesmo com suas diferenças de cor, de orientação sexual, de credo, né, de opção política, religiosa, possa conviver harmoniosamente, respeitosamente, resguardando a dignidade de cada ser humano, respeitando as opções e as identidades de cada um. A articulação com outras condições de efetivar as políticas públicas, por exemplo, por meio do Ministério dos Direitos Humanos. Qual a expectativa? Olha, nós já, antes mesmo da posse, eu tenho amigos, né, que estão no primeiro escalão, segundo escalão do Ministério dos Direitos Humanos, que foram contemporâneos, né, do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Já iniciamos algumas tratativas, né, verificando quais são os programas, serviços que existem no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, que podem ser replicados aqui no Estado de Alagoas, o Estado possa conveniar com o governo federal para implementar programas que estão dando certo em vários lugares do Brasil, né? Então, essa relação, digamos assim, institucional entre o governo de Alagoas e o governo federal existe, vai se ampliar agora na nossa gestão, já que nós estamos com a Secretaria especificamente de Direitos Humanos, né, exclusivamente de Direitos Humanos, para que a ministra Macaé possa vir a Alagoas. Nós vamos visitá-la primeiro em Brasília, em meados de setembro, e em seguida trazer a ministra aqui em Alagoas para dialogar com a população do estado de Alagoas, com todos esses segmentos, e trazer convênios, projetos, programas que possam consolidar um alinhamento técnico, político, né, do governo federal com o governo do estado de Alagoas. Perfeitamente. Secretário, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o secretário Marcelo Nascimento, titular da nova Secretaria de Estado de Direitos Humanos aqui em Alagoas, a SDH. Não é isso, secretário? Exatamente. Pois bem, vamos partir agora para uma questão prática. Quais são as principais violações que ocorrem, né, na relação da sociedade? Olha, é muito comum, Gorete, chegarem às instituições, né, de defesa dos direitos humanos, não só a Secretaria de Direitos Humanos, como a OAB e outras instituições que fazem, o Ministério Público, a Defensoria Pública e tal, denúncias relacionadas aos preconceitos de gênero, né, a questão do machismo, né, frequentemente recebido denúncias provindas de preconceito em razão de gênero, né, e muitas das vezes agravadas com violência, né, violência física. Também as denúncias de violações contra os direitos das pessoas LGBT, muitas vezes a negação do acesso ao mercado de trabalho, né? Eu estava acompanhando uma denúncia que foi feita, não sei se foi em São Paulo, de uma empresária que gravou um áudio dizendo que pessoas LGBT nem fossem entregar currículo na sua empresa. Que absurdo. Gravou um áudio, o áudio viralizou, está rodando nas redes sociais, ela foi denunciada. Que nem cheguem na porta, não percam seu tempo entregando o currículo na empresa dela, porque a empresa não contrata LGBT, que é a escórnia da sociedade, pererê e tal, enfim. Essa pessoa foi representada pelo Ministério Público, terá que responder na Justiça. Criminalmente. Criminalmente. Hoje, para quem não sabe, a LGBTfobia é um crime equiparado ao racismo, porque o racismo é um crime político e cultural, né? Então, o racismo advém da questão social e do preconceito, não só racial, mas também do preconceito relacionado às questões sociais, conjunturais, que promovem o racismo, né? Então, a compreensão do STJ, aliás, do Supremo Tribunal Federal, ao equiparar o crime de LGBTfobia ao crime de racismo, é que a LGBTfobia também é um crime de racismo, porque o racismo é um crime de preconceito social, de preconceito de raça, ou seja, a mesma matriz que discrimina a mulher, que discrimina a pessoa negra, discrimina também a pessoa LGBT. Então, hoje há essa previsão, essa tipificação por parte da interpretação do Supremo Tribunal Federal de que os crimes da LGBTfobia, o preconceito contra gays, lésbicas, travestis, bissexuais, é um crime de racismo, ou seja, está tipificado na lei antirracismo no nosso país. E como denunciar essas violações? Qual é a infraestrutura existente para acatar essas denúncias? A nossa secretaria está se organizando, ela foi criada agora recentemente, nós ainda estamos na fase de arrumação da casa para receber toda a população que queira não só fazer denúncia, mas também promover os direitos de todos esses segmentos. Então, possivelmente, a partir do próximo mês, nós já vamos estar de portas abertas, recepcionando a população para dialogar sobre a necessidade de promover os direitos humanos de todos esses segmentos, negros, quilombolas, ciganos, população de rua, LGBT, enfim, e da sociedade, da população como um todo, porque os direitos humanos são pertinentes aos humanos. Então, todo ser humano precisa ter seu direito plenamente respeitado e executado por parte do poder público. Então, a Secretaria prioritariamente trabalha com esses segmentos, mas os direitos humanos, nós trabalhamos com a defesa dos direitos humanos de todos os cidadãos e cidadãs alagoanos e brasileiros. E o que promete essa nova secretaria na prática, na convivência com os poderes? Olha, eu sempre tenho dito que os direitos humanos são intersetoriais. A nossa secretaria é uma secretaria articuladora
diferente das secretarias de ponta, né, que prestam serviço na ponta à população, educação, saúde, assistência. A nossa secretaria ela articula com as demais secretarias a política de direitos humanos, que não é uma política só da Secretaria de Direitos É uma Humanos. ação conjunta, né? Uma ação conjunta de todos os entes do governo estadual, autarquias, órgãos, secretarias, enfim. E como esses órgãos podem atuar na promoção e na defesa dos direitos, secretário? Olha, hoje, cada vez mais, a gente tem uma compreensão de que os direitos humanos, eles são indivisíveis, né? Os direitos sociais, direitos políticos, direitos culturais. A gente pode promover os direitos humanos, por exemplo, na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a preservação, garantindo as questões climáticas que beneficiam toda a sociedade, toda a população, né? Na questão dos recursos hídricos, idem. Né? Então, hoje nós trabalhamos com essa compreensão dos direitos humanos como indivisíveis. Os direitos culturais, que estão mais relacionados às populações LGBT, às populações ciganas, quilombolas, etc. Porque mesmo, por exemplo, os povos de matriz africana são mais uma organização, uma população política e socialmente falando, de que uma religião. Precisa ser compreendido também como um segmento populacional. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós temos, só em Maceió, nós temos mais de, se for fazer um levantamento, mais de 2.000 terreiros de candomblé e de umbanda aqui, só na capital do estado de Alagoas. Então, o Estado, né, os órgãos de defesa dos direitos humanos, das políticas públicas, não podem ignorar esse fenômeno que existe aqui em Maceió e em todo o estado de Alagoas. Serviços que a Secretaria pode disponibilizar para a população que precisa de uma ação nesse sentido? Olha, nós estamos voltando com uma política que deu muito certo aqui em Alagoas há algum tempo atrás, em outras gestões. Essa secretaria já existiu em outros governos, no governo de Ronaldo Lessa, se não me engano, no primeiro governo de Teotônio Vilela, e era prestado um serviço chamado de balcão de direitos. Ou seja, o cidadão ia lá, tirava RG, CPF, fazia vários encaminhamentos de serviços, né? Que é um leque imenso aí de opções. Prestação de assessoria jurídica, orientação extrajudicial, enfim. Nós queremos voltar com esse serviço, nós vamos criar no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos um centro de referência de acolhimento e de atendimento às vítimas de violência, seja que violência for, que viole os direitos humanos dessas pessoas. Então, terá uma equipe multidisciplinar lá, multiprofissional, um advogado, assistente social, psicólogo, para fazer a triagem, tomar por termo a denúncia, encaminhar para os órgãos competentes, fazer o monitoramento dessa denúncia e, finalmente, que prevaleça, né, a justiça, né, as decisões judiciais sobre essas violações dos direitos humanos aqui em Alagoas. Para isso é um desafio, né, de aumentar a eficiência da administração pública nas áreas de direitos humanos. É necessário, na realidade, a secretaria sozinha não vai conseguir fazer uma fiscalização. Nós participamos também, Gorete, do Comitê de Combate ao Trabalho Escravo aqui no estado de Alagoas, que é coordenado pela Superintendência do Ministério do Trabalho em Alagoas. A Secretaria de Direitos Humanos é parceira, integrante desse comitê. Fazemos parte de outros comitês, o Comitê de Imigrantes, né? Como você sabe, nós temos muito migrantes aqui em Alagoas, venezuelanos e outras africanos e etc. Essa população precisa ter um olhar também. Diferenciado. Tem um comitê da população de rua também, que faz parte da OAB, várias instituições, Ministério Público, etc. É outra vertente de atuação da Secretaria de Direitos Humanos. Então, esses comitês são respostas que o poder público dá para acompanhar e monitorar a situação desses segmentos aqui no estado de Alagoas. Qual o maior compromisso que você considera na sua pasta no momento? Olha, o maior desafio é a população alagoana compreender a necessidade
imperiosa da execução dos direitos humanos. Que os direitos humanos não sejam alvo de um preconceito cultural. Que é praticado, não é? Que é praticado, a gente sabe disso. Porque as pessoas precisam ver os direitos humanos como aliados dos seus direitos, como promotores de direitos humanos, e não antagônico aos direitos humanos da população. Quando a gente acompanha uma pessoa que cometeu um crime de violência tal, acompanha nos órgãos de segurança pública, depois no judiciário, tal, o que a gente quer garantir é que aquela pessoa responda judicialmente pelo crime, proporcionalmente pelo crime que cometeu. Não que a pessoa seja escorraçado numa praça pública, que seja lixado, como comumente a população responde a esses crimes, mas que a pessoa seja colocada sob a tutela do Estado, da segurança pública, depois do judiciário, e responda judicialmente de acordo com a proporção do crime que cometeu. Não que a pessoa seja alvo de uma penalização, dos justiceiros, que a população pratique justiça com as próprias mãos. Para isso nós temos o Estado Democrático de Direito, tem a segurança pública, tem o judiciário, o Ministério Público que acusa. Então nós temos que respeitar todo esse trâmite legal para que as pessoas também exerçam o seu direito humano de defesa e do contraditório que está garantido na Constituição. Exatamente. Não pode ultrapassar a legalidade de uma ação, né? Assim como também, Gorete, nós defendemos os direitos humanos dos policiais militares, dos policiais civis, de todos os funcionários públicos que estão no exercício, dos delegados, que estão no exercício da profissão, a serviço do povo, né? Do povo de Alagoas e do Brasil. Então, se os direitos humanos dos delegados, dos policiais militares, civis, etc., for violado, os direitos humanos estarão do lado das vítimas das violações. Sempre ao lado das vítimas, sempre. Né? Pois bem. Hoje e sempre, né? Hoje e sempre, exatamente. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. De volta com Frente a Frente, hoje conversando com Marcelo Nascimento, ele que é titular da nova Secretaria de Estado de Direitos Humanos aqui em Alagoas. Secretário, o governador Paulo Dantas falou durante a posse, não é, sobre a realização de concurso público. É possível pensar que o concurso vai também chegar à Secretaria de Direitos Humanos? Vamos reivindicar, né? Porque a nossa secretaria tem um leque de atuação muito extenso por todo o estado de Alagoas. Uma diversidade imensa, né? Nós não temos postos de serviços nas cidades polo, como no Sertão, no Agreste, no Litoral Sul, Norte, na Zona da Mata. O ideal é que essa secretaria tivesse esses postos de serviço, porque as violações acontecem no local de moradia, de habitação das pessoas, né? E de repente acontece um crime, uma violação dos direitos humanos em Delmiro Gouveia, por exemplo, né? É claro que o Poder Público Municipal pode também disponibilizar alguns serviços, né, em parceria com o governo estadual, mas o ideal é que a gente tivesse um posto de serviço, de acolhimento
o mais próximo possível do habitat das pessoas. Municipalizar essa a política, de direitos né? humanos, né? Inclusive hoje eu estive com o presidente da AMA, né? O prefeito Marcelo Beltrão de Coruripe. Nós vamos dialogar com os prefeitos de Alagoas, né? Para ter essa Para representatividade. municipalizar esse processo, e a secretaria está cada vez mais perto. Mas a secretaria também precisa de servidores públicos, né? O governador anunciou, né, que as pessoas não só da área da educação, como também que tenha formação jurídica, poderão também participar do concurso. Então, nós vamos reivindicar que também algumas vagas, né, alguns cargos sejam alocados para a Secretaria de Direitos Humanos, que nós precisamos também de profissionais do direito, da psicologia, da assistência social, da administração, enfim, para nos ajudar e ampliar essa equipe, né, que trabalha por todo o Estado. Programa Brasil Sem Homofobia, eu vou voltar a essa questão, porque na prática, como identificar as ações, secretário? Olha, na época eu fiz parte, eu fui convidado a integrar a coordenação da campanha do presidente Lula em 2003 e me pediram a mim e um grupo de pessoas que preparasse quatro diretrizes para o programa de governo do presidente Lula para a sua campanha, né? E aí nós fizemos 4 proposições. Primeiro, criar um programa de Estado, que depois nós batizamos, quando Lula foi eleito, de Brasil Sem Homofobia. Criar a primeira Conferência Nacional LGBT, que foi lançada já em 2004. Criar um órgão dentro do Ministério dos Direitos Humanos que respondesse pela execução da política LGBT e criar um Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBT, porque até então existia o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que eu fiz parte, junto com Luiz Motta da Bahia, com vários ativistas de direitos humanos pelo Brasil afora. Então, essas 4 diretrizes, Gorete, elas foram incorporadas ao governo, né, como ações a serem executadas. Todas elas foram executadas pelo presidente Lula no seu primeiro mandato de governo e agora, já no 4º mandato, né? Quarto? É quarto, né? É 4º ou 3º mandato do presidente. Agora eu me perdi um pouquinho. Também. Eu acho que é o 3º, né? 3º mandato do presidente Lula. Do presidente Lula. Do presidente Lula. Então, a equipe do Ministério dos Direitos Humanos já discute o lançamento de um plano após a Conferência Nacional, que deve ocorrer agora no final de setembro, início de outubro, lançar um plano nacional exatamente que possa consolidar todas essas políticas que já existem no âmbito do governo federal e expandir para os estados e municípios. Quem sabe se até o final da nossa gestão aqui em Alagoas a gente não lança um programa no âmbito do estado de Alagoas, como nós lançamos na prefeitura de Maceió, quando eu fui secretário adjunto de Educação. O prefeito Cícero Almeida lançou, durante uma reunião presencial do Conselho Nacional de Direitos LGBT, o Plano Municipal de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBT e Combate à Violência. E eu fui um dos formuladores, né? Na época estava na Secretaria de Educação, como secretário adjunto, e ajudei a coordenar a confecção coletiva, participativa desse programa em Maceió. Agora nós vamos seguir essa orientação e lançar aqui, né, nos próximos meses, né, um programa voltado para a garantia dos direitos das pessoas LGBT. Assim como está na hora também de a gente lançar um programa de promoção da igualdade social no estado de Alagoas. E, sucessivamente, os demais segmentos, né? A população de rua já discute, o governo federal tem um programa chamado Ruas Visíveis, que o governo de Alagoas já celebrou a parceria e o convênio, já está em fase de execução, e nós queremos lançar um plano também estadual que contemple várias ações voltadas para minimizar a situação da população em situação de rua. E é expressiva a população de rua, secretário? Está sendo realizado um censo que foi contratado, uma empresa foi contratada para realizar um censo aqui, uma pesquisa. Para dimensionar os programas, né? Não só em Maceió, Palmeira dos Índios, de Almiro Gouveia, nas cidades polo,
onde existem pessoas em situação de rua, para que a gente possa ter uma dimensão e essa estatística possa orientar a confecção das políticas públicas, mensurar o tamanho dessa população para que a gente possa ter o remédio certo, a política pública adequada para minimizar e trazer dignidade, né, inserir essas pessoas nos programas habitacionais, nos programas de geração de emprego e renda e outras ações na educação. Pois bem, o senhor falou sobre a ação governamental. Eu pergunto, qual é o papel da sociedade civil na promoção dos direitos humanos? A sociedade civil tem um papel imprescindível, pessoal. Vocês podem perceber que o Estado, muitas vezes, só começa a se mobilizar efetivamente quando a sociedade civil inicia no seu protagonismo, né? No início da década de 90, aqui em Alagoas, por exemplo, nós criamos o Fórum contra a Violência em Alagoas, que monitorava os casos de violência através das publicações nos jornais de violência. A gente catalogava os crimes que eram vinculados na imprensa. No final do ano, preparava um dossiê da violência em Alagoas e esse dossiê era um documento paralelo ao documento oficial da Secretaria de Segurança Pública. Isso foi fundamental. Quando a sociedade se reúne, busca ajudar o Estado a solucionar, né, diminuir, né, a gravidade de um problema social, é imprescindível essa junção de sociedade civil e governo na busca de soluções para os problemas que afetam a todas as pessoas. Aí se coloca a importância, né, da defesa dos direitos humanos para, inclusive, o desenvolvimento econômico de Alagoas. Pode-se pensar assim? Sim, sim. Inclusive, olha, o governo federal criou um conselho da participação social, no início agora desse governo do presidente Lula. Nesse fórum da participação social nós temos desde a Associação das Marisqueiras, dos quilombolas, dos trabalhadores sem terra, até as instituições representativas dos industriais, os empresários, né, dos vários setores da sociedade brasileira. Então, essa participação social, né, o controle social da sociedade sobre a ação do Estado é importantíssimo, porque o Estado precisa muitas vezes ser cobrado, ser instigado a sair da zona de conforto e buscar exercer o seu papel efetivamente. Não se aplica a todos os gestores, né? Até porque a gente tem acompanhado e visto que essa questão está longe do governo de Alagoas. Por exemplo, eu falei aqui, hoje eu participei do lançamento do programa Primeira Infância, coordenado pela Secretaria de Estado da Primeira Infância, a secretária Carol está de parabéns. O governo do Estado deu uma prioridade, colocou no primeiro escalão do governo a temática da proteção da primeira infância. Então, do ponto de vista de prioridade e hierarquia, a primeira infância hoje, os anos iniciais da criança, né, que precisa de proteção social, né, proteção do Estado, está assegurada. É um tema que está no primeiro escalão do governo do Estado. Assim como a pessoa com deficiência também tem uma secretaria específica, né? Temos outras secretarias, a Secretaria da Mulher. Ou seja, quando uma temática chega a um primeiro escalão, uma secretaria intitulada com a nomenclatura de uma população-alvo, significa que aquela política é prioritária para aquele governo. Então, o governador Paulo Dantas acertou ao dar essa prioridade à primeira infância, né? Se você for fazer um paralelo, por exemplo, assistindo a televisão da faixa de Gaza, onde nós temos crianças sendo vitimadas, né? O genocídio. Ou pela fome ou pelas armas. Exatamente, sendo trucidadas, né? Violentadas, assassinadas. Só comparável ao nazismo na época. Ao nazismo, exatamente, né? Igual à Segunda Guerra Mundial, o nazismo. Ou seja, as grandes atrocidades da humanidade estão acontecendo agora na nossa contemporaneidade, né? A faixa de Gaza, a Palestina, está sendo alvo de um genocídio, né? De um apagamento social e político. Enquanto isso, aqui em Alagoas e no Brasil, ainda bem que o Brasil é um país de paz, não é um país de guerra, né? Nós não estamos vivendo guerra no nosso país. Toda a solidariedade à vítima
né, da guerra lá na faixa de Gaza, mas é necessário a gente reconhecer que aqui no Brasil nós estamos caminhando para um patamar civilizatório. Tanto os entes governamentais, federal, estaduais e municipais, têm planos, têm programas, têm cartas de intenções para minimizar muitos problemas sociais. E um deles é a questão da fome, do combate à fome, do acesso ao mercado de trabalho. Inclusive, o governo federal celebrou agora que a taxa de desemprego no Brasil baixou para 5, alguma coisinha. Aqui em Alagoas também a taxa de desemprego baixou também. Isso são investimentos, pessoal. Quando se trata com seriedade, né, uma política pública, os resultados e as entregas chegam rapidinho. Exatamente. Qual o maior compromisso que o senhor considera na sua pasta diante de tanta ação do governo ela vai exigir? Na realidade, assim, o fluxo do serviço público, ele é por excelência burocrático, né? Porque tem que respeitar todo o ordenamento legislativo, as leis, as regras dos tribunais de contas, enfim. Para você implementar efetivamente uma política pública, você pode demorar de 6 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano, porque tem que respeitar todas as etapas, né? Você manda um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, né? Aí a Assembleia Legislativa aprova, depois vai para a Procuradoria para que esse projeto, essa política pública seja efetivada com recurso. No meu discurso de posse, Gorete, eu citei, está aqui inclusive em mãos, documento, né? Disse o seguinte: não vamos romantizar a dor. Direitos humanos não se fazem com boas intenções, se fazem com orçamento, gestão e articulação. Inclusive, o governador citou no discurso dele. Afinados, né? Citou no discurso dele que direitos humanos vai ter, sim, orçamento. Eu fiquei muito feliz em saber que nós queremos trabalhar, mas precisamos das condições, e o governador assegurou que terá todas as condições efetivas para que a gente possa fazer um bom trabalho. A transversalidade das ações das suas secretarias, ela pede o engajamento de todo o governo como um todo, né? Exatamente, porque direitos humanos não se faz sozinho, né? Como eu falei, direitos humanos é multidisciplinar, multissetorial, enfim, é cada um construindo alguma coisa que quando junta tudo, aí você garante realmente qualidade de vida, dignidade das pessoas. Pois bem, vamos falar agora na finalização do nosso programa sobre a posse, o momento da posse, não só do senhor, mas de outras secretarias, 2 secretarias, né? Com a participação bem representativa, ou seja, foi uma posse bem prestigiada, não foi, secretário? Exatamente, eu quero já, Gorete, agradecer aos 15 deputados estaduais que tiveram presente, né, todos eles. Eu não vou nominar aqui para não cometer nenhuma gafe de esquecer algum, mas assim, a Assembleia Legislativa é uma parceira imprescindível. O presidente em exercício, Bruno Toledo, esteve presente na ocasião da nossa posse, dos 3 secretários, né, de Direitos Humanos, de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Secretária da Mulher. Foi muito prestigiada, veio gente de vários municípios do estado de Alagoas, vários prefeitos, 2 desembargadores, lideranças dos movimentos sociais, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, enfim, a expectativa da população, Gorete, é muito grande. Eu vi agora esses dias que o Maurício Sarmento, que faz parte do movimento das vítimas da Braskem, escreveu uma carta falando da esperança que as vítimas da Braskem, do crime ambiental da Braskem, têm com relação à gestão dessas 3 secretarias. Eu espero, sinceramente, poder corresponder às expectativas. Deixo aqui o meu compromisso de dar o melhor de mim e da minha equipe para que a gente faça valer os direitos humanos e a confiança do povo alagoano. Secretário, estamos encerrando
mais esta edição do Frente a Frente. Eu agradeço aqui a sua participação e sucesso na gestão da sua Secretaria de Direitos Humanos. Muito obrigado, Gorete. Só em abrir esse espaço aqui, você já está dando a TV Assembleia está dando uma contribuição gigantesca, né, para que a gente possa abrir um canal de diálogo com a população, falar dos nossos projetos, das nossas intenções e chamar a população também a participar desse movimento humanitário. Muito obrigado. Na essência. É verdade. Obrigada e até uma Obrigado. próxima oportunidade. Tamo junto. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.